Bora aí tocando, já já a galera vai entrando aí. Então, boa noite, galera. Vamos aí para mais uma quarta-feira na semana, live da semana NBA, aqui no Instagram do Rebodank. Toda quarta-feira a gente faz essa live aí para falar, né, dos últimos acontecimentos aí, desde a última quarta-feira até hoje na NBA, o que rolou aí, em basquete em geral, mas por enquanto mais focado na NBA, já que a WNBA não voltou. Então, vou falar bastante da NBA. Essa semana, eu vou citar vários pontos aqui, mas já começar falando da questão de lesões. O Caris LeVert, que na troca do James Harden ele foi envolvido aí. Ele saiu do Brooklyn Nets, foi pro Pacers. E ele já chegou, infelizmente, aí com na verdade, não foi uma lesão, ele teve um tumor no rim esquerdo. Nos primeiros testes ali no Pacers, ele já foi identificado, felizmente, né, porque acabou sendo identificado antes de acontecer alguma coisa mais grave. E ele fez uma cirurgia nas últimas semanas e a gente teve essa semana a notícia aí que ele aparentemente está bem, o tumor foi retirado por completo e eles acreditam aí que não vai rolar mais nenhuma, não vai precisar fazer mais nenhuma cirurgia pro Levert. Então ele realmente aí parece que tá bem. E aí, Pipo, tudo bom, mano? Parece que o Levert não vai precisar de mais nada, então logo logo aí ele deve estrear. Que bom que deu tudo certo, que não vai precisar de mais nada, né? E tudo com ele. Agora vamos comentar. Na verdade, eu vou deixar mais pro meio. Eu ia falar do Kobe agora, vou até deixar anotado para deixar um pouquinho mais para frente, para o pessoal ir entrando. Vou comentar então dos jogos desde quarta passada, é lógico, né? Eu não vou falar de todos os jogos, não tem nem como. Ia faltar minutos aqui para falar de todos os jogos, então eu vou comentar. Salve Pipo aí, tudo bom? Tamo junto. Vou falar de alguns jogos, né, desde de quarta-feira passada. Então, vai passar basicamente os jogos mais importantes. A gente vai citar. Então, na quarta-feira passada, todo mundo já sabe que a gente teve a estreia. Eu gravei um episódio aqui, a estreia do Big Three do Brooklyn Nets, James Harden, Kevin Durant e o Kyrie Irving. E deu ruim na quarta passada, né? Foi um jogaço entre a estreia. Do dia que a gente fez a live quarta passada, eu até comentei que provavelmente o Kyrie Irving tinha voltado, ele ia estrear nesse jogo. Então teve o jogo do Cleveland contra o Nets na quarta passada. O Colin Sexton destruiu, fechou com 42 pontos. Na primeira prorrogação, na verdade, para ir para a prorrogação, ele sofreu a falta do Kyrie Irving. Meio polêmica, né? Algumas pessoas acham que não foi falta, outras acham que foi falta. Foi para a primeira prorrogação. Para fechar esse jogo, o Lance Júnior fez uma bola de 3, acho que estava 120 a 117, alguma coisa assim. Ele matou uma bola de 3, o Larry Nance Júnior, inacreditável. E aí, para fechar a primeira prorrogação, o, o Colin Sexton matou uma bola de 3, quase foi no buzzer beater ali, e empatou o jogo, levou para a segunda prorrogação, e na segunda prorrogação ele destruiu. Em 5 minutos ele fez 20 pontos. Então, realmente, ele destruiu. Mandou bem demais. Eu gravei um episódio. E aí, Tilico, tudo bom? Fala, meu amigo. E aí, Igão, Igor, tudo bom? A gente, pô, jogaço. As falhas eu já vou comentar no jogo da sexta. Eu vou falar mais sobre que o Nets perdeu de novo. Já dando uma prévia aí. A galera que acompanha deve ter visto os vídeos até do GTV aqui. No Instagram do Rebodan, aqui no YouTube também, no Spotify também tá todos os episódios. Mas vamos falar dos outros jogos de quarta e depois vou voltar bastante nesse falar desse Brooklyn Nets. Na quarta, então, eu vou comentar rápido, o Atlanta Hawks ganhou do Pistons e o Capela, por que eu tô falando desse jogo? Porque o Capela fez 27 pontos e acertou não, e pegou 26 rebotes, velho. 26 rebotes no jogo. 27 pontos, 26 rebotes. Monstro, né? Destruiu nesse jogo. E para fechar a quarta-feira, a gente teve os 76ers. Eu vou falar bastante deles aqui hoje. Eles ganharam do Boston Celtics 117 a 109. O Embiid fez 42 pontos e o Jaylen Brown 26. Mas um detalhe que eu vou falar bastante aqui também é que
o Boston Celtics está sem o Jason Tatum. Então, todas as questões de Covid e tudo mais, os protocolos. Então, é um fator bem relevante, né? O 76ers, tá, eu vou falar bastante também, está em primeiro no leste, mas o Boston perdeu, estava em primeiro, perdeu a liderança aí da conferência, mas tá sem o Jason Tatum. Agora vamos pular para os jogos da última quinta, basicamente aí o Knicks que a gente também vem falando bastante. New York Knicks venceu o Golden State Warriors, Julius Randle fez aí 16 pontos, 17 assistências, e o Curry, mesmo assim, o Curry fez 30 pontos nessa partida. Então a gente vê, né, o tanto que o Curry vem jogando muito, é um ou outro jogo que ele não joga bem, porém, para esse time do Golden State Warriors, o Curry vai ter que ir muito além sem o Klay Thompson, o Kelly Oubre Jr. não vem jogando bem, o Draymond Green é muito inconstante, então vai ser bem complicado. Apesar de que o Golden State está evoluindo, está avançando ali nas posições aos poucos. Mas vão ter que lutar. Principalmente o Curry vai ter que lutar, porque o Klay Thompson, a perda dele, né, por causa de uma lesão esse ano, novamente, ele já estava vindo de lesão e acabou se lesionando de novo, vai ser bem complicado para o time do Golden State. E o Knicks está avançando também, achou as brechas ali e eles estão avançando bem. O outro jogo para fechar a quinta-feira, o Lakers bateu o Milwaukee Bucks, que é meio que um confronto aí das conferências, né? A temporada passada, cada um dos dois times terminou em primeiro. O Lakers na Conferência Oeste, o Milwaukee Bucks na Conferência Leste. Porém, o Bucks aí acabou caindo na semifinal da conferência para o Miami Heat ano passado. Então, mas mesmo assim, ficou essa rixa, meio que o LeBron disputou o MVP na temporada passada. Acabou que o Giannis acabou ganhando, depois o Anthony Davis acabou disputando jogador defensivo do ano, o Antetokounmpo também, o Giannis, o Antetokounmpo acabou ganhando. Então ficou meio que nada declarado, né, mas essa rixa aí entre o Bucks e o Lakers. Então foi bem legal esse jogo. Acabou que o Lakers venceu, os dois jogaram muito bem, mas o LeBron vem jogando da semana passada que a gente tinha comentado. Para essa semana, o LeBron jogou muito bem os jogos do Lakers. LeBron nesse jogo, para fechar, 34 pontos, 8 assistências. E o Antetokounmpo fez um double-double, 25 pontos, 12 rebotes. Então foi um jogo muito bom e o LeBron vem jogando. A gente já vai falar mais dele também, como ele vem melhorando. O LeBron é incrível, né, cara? Eu sou suspeito para falar, mas todo ano ele melhora algum ponto do basquete dele. É inacreditável. Ele investe muito nisso, né? Lógico. Tempo dele, com profissionais em volta dele, para ele sempre dar o melhor dele fisicamente, se desenvolver fisicamente e tecnicamente também. Ele é inacreditável. Vamos para sexta-feira, voltando para o tópico do Brooklyn Nets. Brooklyn Nets perdeu o segundo jogo contra o Cleveland, tinha perdido já na última quarta, que foi a estreia do Big Three do Brooklyn Nets, perdeu de novo na sexta-feira, novamente, né? Só que aí um detalhe, nesse jogo da sexta-feira, o Brooklyn Nets jogou sem o Kevin Durant, e, que acaba tendo um efeito gigantesco, né? Só sem o Kevin Durant. Então foi bem ruim pro Brooklyn Nets. E por que o Kevin Durant não jogou? Isso é uma coisa que eu também venho comentando aqui bastante, que o Kevin Durant nessa temporada vai jogar menos jogos mesmo, não tem como, porque ele voltou da pior lesão do basquete, que foi o tendão de Aquiles, a lesão, né? Então, como é a primeira temporada dele, mesmo que ele já estava bom para jogar mais ou menos ali no agosto, mais ou menos, um pouco antes, né, ainda estava rolando meio que a temporada lá na bolha da Disney, porque a temporada acabou se estendendo por conta do coronavírus no ano passado. Então, mesmo que o Kevin Durant já estava bom, ele não jogou na bolha da Disney, temporada de 2020, para se poupar, mas mesmo assim, por ser uma lesão muito séria, ele vai acabar poupando, né, o basquete dele, e o próprio Steve Nash vão fazer isso junto com o Michael D'Antoni no time do Nets, que, o Kevin Durant vai estar focado principalmente nos playoffs. Ele não precisa dele se esforçar, se sacrificar agora. Esse time do Brooklyn Nets, apesar das fragilidades, eles vão chegar nos playoffs, vão avançar ali, mas os playoffs que é a dúvida, por todos os motivos que a gente comentou semana passada e tudo. A defesa, eles não têm banco, eles têm o Big Three, mas
O Joe Harris é até bom, porém o DeAndre Jordan tá longe do auge, então acaba, pô, até nesse jogo já entrando, voltando, né, pro assunto do jogo da sexta-feira contra o Cavs, o Jarrett Allen e o Andre Drummond deitaram em cima do garrafão do Brooklyn Nets. Assim, teve a lei do ex também, né, que o Jarrett Allen e o Taurean Prince, que eram do Nets, foram envolvidos na troca com o James Harden, jogaram muito, 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 muito. Pelo que eu me lembro aqui, acho que o Jarrett Allen fez 19 pontos, o Andre Drummond também, e o Taurean Prince acho que fez 14, com várias bolas de 3. Então a lei do ex dos dois deu certo, né? O Taurean Prince e o Jarrett Allen, que eram do Nets, jogaram muito bem esse jogo. E eles jogam bem, eram jogadores de apoio ali pro Nets muito importantes, que o Nets acabou perdendo. Então, mais uma vez, e um detalhe desses dois jogos que eu queria comentar é que parece, né, parece ser uma tendência, eu vou comentar mais pra frente, só um jogo que não aconteceu isso. Do Big Three do Brooklyn Nets, a gente teve só um jogo, que acho que foi na segunda ou na terça, eu vou comentar, eu anotei, que o James Harden não foi, num Big Three, sempre que a gente tem um Big Three na NBA, no basquete, um dos jogadores é sacrificado. Não tem como os três fazerem 30 pontos todos os jogos. Então sempre um dos jogadores vai acabar sacrificando a sua pontuação. Isso é involuntário, vai acontecer. E lembra que a gente comenta bastante aqui que o ego do Kyrie Irving é muito grande? Ele era o protagonista da equipe, veio o Kevin Durant, ele ficou meio de canto, agora com o Harden ferrou. Porém, nesses dois primeiros jogos, o da quarta contra o Cavs e o da sexta contra o Cavs novamente, o James Harden foi o jogador com menor pontuação. Então eu olhei ali e falei, pô, será que vai ser... É lógico que é muito pouco, né? A gente precisa ver pelo menos aí uns 25, 30 jogos pra gente ter um volume e ver se realmente vai acontecer isso mesmo. Mas parece uma tendência de que o jogador que vai ser sacrificado na pontuação do Brooklyn Nets nesse Big Three parece que vai ser o James Harden. Mas vamos ver, né? É lógico que foram pouquíssimos jogos pra gente já supor isso. Mas tem que manter o olho aberto pra ver o que vai acontecer. Um outro jogo da sexta-feira que eu queria comentar. Lembra que a gente falou do 76ers na quarta? Eles bateram de novo o Boston Celtics na sexta-feira por 122-110 e a mesma coisa. Embiid e Jaylen Brown sendo os protagonistas aí. O Embiid fez 38 pontos, o Jaylen Brown fez 42 pontos. Lembrando que o Boston perdeu de novo para o 76ers, porém o Boston ainda continua sem o Jason Tatum. Então tem uma influência bem grande. E para fechar a sexta-feira aí a gente teve a vitória do Atlanta Hawks no Timberwolves, que o Timberwolves já tá meio que claro, né, que vai ser o último time aí, é o último colocado da Conferência Oeste, provavelmente vai fazer um tanking aí, não vai ter como. E o que eu queria comentar desse jogo? Que o Capela, ou Capelá, nunca sei como pronunciar o nome dele, o pivô aí do Atlanta Hawks, fez o seu primeiro triple-double da carreira, que foi de 13 pontos, 19 rebotes e 10 tocos. Ele fez 10 tocos nesse jogo. Então, o Capelá fez o seu primeiro triple-double aí, mais fazer esse comentário rápido. Uma coisa que aconteceu também, depois dessa derrota do Brooklyn Nets na sexta-feira, subiu no Twitter, aí no Trend Topics, aí, a hashtag TradeCurry. Depois de duas derrotas seguidas para o mesmo time, para o Cleveland, que não era um time que todo mundo apostava para essa temporada. Então, subiu essa hashtag aí no Twitter, principalmente americano, e acabou, lógico, né? Depois ela teve um hype ali, teve uma alta, depois ela acabou caindo, porém ela aconteceu. Por todas as questões de ego, do Irving, tudo mais, o sumiço, tudo que a gente já falou ali e muita gente já sabe. O Marcelo comentou aí, James Harden perde espaço com Kyrie Irving, acho que a confiança ainda de técnico. Exatamente aí. O James Harden vai perder. Até que eu comentei, realmente um deles vai perder espaço. Não tem como você tirar o espaço do Kevin Durant.
sem dúvida ele é o melhor do trio ali, um dos melhores jogadores da liga. Então o Kevin Durant vai ter o seu espaço, vai ter o seu protagonismo. Agora entre o Irving e o James Harden vai ficar uma briga, né? Porque o Irving tem um ego de um lado e o Harden tem o Mike D'Antoni, que é o assistente técnico do Steve Nash, que é o técnico da equipe, do lado dele. Então eles vão ficar naquela, como se diz, na corda bamba, vamos dizer assim. Então a gente precisa de um volume maior de jogos para ver como que vai se desenrolar esse ataque aí, esse subprotagonismo, vamos dizer assim, porque o Kevin Durant, para mim, é o protagonista da equipe. Vamos ver quem vai ser o segundo, né, nesse Big Three, quem que vai ser o outro protagonista. Agora vamos para os jogos do sábado. Agora sim, depois da hashtag TradeCurry no sábado, o Brooklyn Nets venceu o meu Miami Heat, infelizmente, por 128-124. O Adebayo destruiu esse jogo. Ele fez 41 pontos, 70% de field goal, ou seja, 70% dos arremessos em quadra do Adebayo ele acertou. Esse é um field goal altíssimo, um altíssimo aproveitamento. E ele foi perfeito, 100% na bola de 3. Porém, ele só tentou uma. Então, ele tentou uma e acertou uma de 3. Um detalhe também desse jogo, assim como eu comentei no 76ers e do Boston, nas vitórias, nas duas, na quarta e na sexta, que o Boston estava sem o Jason Tatum, nessa vitória do Brooklyn Nets para cima do Miami Heat, o Miami Heat jogou sem o Jimmy Butler, o Tyler Herro e o Avery Bradley. Então, são 3 jogadores titulares aí praticamente. O Avery Bradley tá variando aí, mas o Tyler Herro e o Jimmy Butler, jogadores titulares do Miami, peças fundamentais para a equipe que não jogaram. E olha só, primeiro ponto de alerta pra gente. Mesmo sem esses 3 jogadores do Miami, o Brooklyn Nets custou ganhar. Ganhou por 4 pontos ali. O Dredd que teve uma bola no último segundo ali, nos últimos segundos, uma bola de 3 que ele acabou errando, porém... mesmo se ele acertasse, né, ia ficar 128-127, mas ia encostar no placar. Então, sinal de alerta aí pro Brooklyn Nets, porque foi uma vitória, mas, o Brooklyn Nets, lembrando, o Brooklyn Nets estava completo nesse jogo. Eles estavam com o Big Three no sábado e custaram ganhar do Miami. Então, vamos ver, né, vamos ver. O Marcelo comentou aí, contra o Miami, se a super defesa do Miami estivesse completa, não sei não. Essa é a dúvida que eu fiquei. Exatamente. E além da defesa, também um ataque, né? A gente sabe que a defesa do Nets é uma das fragilidades da equipe e principalmente o Jimmy Butler ali ia ser um diferencial no ataque do Heat contra a defesa do Brooklyn Nets. Então, assim, como eu comentei, a gente tem que esperar. E aí, Paulinho, boa noite. A gente tem que esperar mais jogos para ver como que vai acontecer, como vai se desenrolar. Como eu falei, pra gente tirar algumas conclusões desse Brooklyn Nets, pelo menos a gente tem que ver uns 25, 30 jogos. A temporada tem 72, então pelo menos metade dos jogos ali, mais ou menos, né? Uns 30 jogos aí, mais ou menos, do Big Three jogando junto. Pra gente tirar uma conclusão, ver as estatísticas, ver a performance deles em quadra. E Paulinho, boa noite. Ver a performance deles em quadra pra gente tirar alguma conclusão, sem dúvida. Fechando os jogos de sábado, a gente teve batendo um recorde aí, né? O Stephen Curry ultrapassou o Red Miller em cestas de 3 convertidas na história da NBA. O Curry agora está em segundo colocado, ele estava em terceiro, o Red Miller caiu para a terceira posição. Lembrando que o primeiro colocado é o Ray Allen. Pelo que eu vi, acho que o Stephen Curry está umas 400 cestas de 3 atrás do Ray Allen, que é bem possível dele passar. Provavelmente o Stephen Curry vai passar o Ray Allen, se tornar aí o jogador da história da NBA com mais cestas de 3 convertidas. Logo, logo o Curry deve passar o Ray Allen e assumir essa... E aí, Mal, boa noite, mano. Assumir essa primeira colocação. Nesse jogo, acabou que o Golden State perdeu do Utah Jazz por 127-128. O Curry fez 24 pontos e 5 bolas de 3. Porém, o contexto ali, essa celebração, né, do Curry, quebrou um recorde pessoal e passou o Red Miller aí, ficou na segunda colocação em mais bolas de 3. Agora vamos passar para o domingo, os jogos de domingo, os jogos que eu separei aqui para a gente falar, é o Toronto Raptors, que venceu o Indiana Pacers por 107-102,
com o Anunoby fazendo 30 pontos. E um detalhe é que o Siakam e o Kyle Lowry não jogaram essa partida. Por que eu comentei ela? Porque a gente lembra da semana passada que o Toronto Raptors está numa draga. Tá difícil, né? Tá complicada essa equipe. Tava numa draga, na verdade. Difícil de ganhar. Eu apostava bastante no Toronto Raptors, mas tava complicado e, pô, ganharam. Mesmo que tava sem o Siakam e o Wall, pelo menos o importante é ganhar. E um outro jogo que eu queria comentar. Lembra que o 76ers perdeu na quarta pro... Não, minto. O 76ers ganhou na quarta-feira do Boston Celtics. E na sexta-feira passada, o 76ers ganhou também do Boston Celtics, ambos sem o Jason Tatum. Agora, no domingão, a gente teve aí o Celtics ganhando, foi o contrário. Eles tinham perdido, né, 2 jogos para o 76ers, agora o Boston Celtics passou o carro no Cleveland. Olha só, o Cleveland tinha ganhado 2 jogos no Nets e agora o Boston Celtics passou o carro neles. O jogo ficou 141-103 pro Boston no domingo. E o Jaylen Brown fez 33 pontos. Então o Boston aí ganhou do Cleveland. Lembrando que o Boston jogou novamente sem o Jason Tatum no domingo. Ele ainda tá sem jogar. Acho que ele ia ficar 2 semanas de fora, pelo que eu olhei. Não lembro agora. Exatamente, né? Agora vamos para os jogos de antes de ontem, a segunda-feira. Já vou falar bastante do Kobe aqui, por isso que eu tô dando uma acelerada. Quero ficar um tempo falando do Kobe aí, dessa homenagem, da celebração. Infelizmente, uma celebração ruim, né? Uma celebração barra homenagem bem ruim, que foi pelo falecimento dele da Didi aí há um ano. Infelizmente a gente teve. Vamos fechar então os jogos da segunda. A gente teve de novo o Brooklyn Nets completo, novamente, o Big Three, vencendo o Miami Heat, novamente, sem o Jimmy Butler, sem o Tyler Hero e sem o Avery Bradley. Só que esse jogo foi um pouco assim, foi um pouco mais distante, foi 98-85, então 13 pontos aí de margem pro Brooklyn Nets. Lembrando que o jogo do sábado a gente teve uma margem aí só de 4 pontos, 128-124 pro Nets. Nesse jogo, lembra que eu comentei no começo da live que eu tava vendo uma tendência provável, né? Provável, uma tendência do James Harden ser o jogador do Big Three do Nets que tem a menor pontuação no jogo. E eu falei que mais pra frente eu ia comentar um jogo que isso não aconteceu. Foi exatamente nesse jogo contra o Miami da segunda-feira. Vou pegar as pontuações aqui. O Kevin Durant e o James Harden fizeram 20 pontos nessa partida e o Kyrie Irving fez 16. Então esse foi o único jogo do Nets com o Big Three que o Kyrie Irving foi o que menor fez a pontuação, ou o Harden não foi esse, porque os outros jogos ele tinha ficado, dos 3, né, ele foi o jogador que menos pontuou. Nesse jogo também o Adebayo fez 26 pontos, eu ia falar 126, que jeito. O Adebayo fez 26 pontos e o Goran Dragic fez 21 pontos. Porém, acabou que o Miami perdeu novamente aí na segunda pro Nets. Lembrando, sem Tyler Hero, sem Jimmy Butler e sem o Avery Bradley. Então, não dá pra gente tirar conclusões, assim como do Boston tá jogando sem o Jason Tatum. Não tem como. Na verdade, os jogadores que vêm do banco acabam aproveitando essas oportunidades para ter mais minutos, né? Já que algumas das estrelas aí das equipes acabam nos protocolos ali com o Covid dos Estados Unidos, da NBA em si, né? Acabam ficando, né, nessas pequenas quarentenas e tudo mais. O último jogo da segunda, o Mal comentou aí, Ben tá muito bem nessa temporada. Tá, cara. Ele tá jogando igual o Jokic também. O Jokic é outro jogador que tava bem na última temporada e pra mim tá melhor ainda do que tava. O Ben Adebayo é a mesma coisa. Já tava bem e melhorou. Melhorou mais ainda. Comentar do último jogo da segunda-feira, que é lógico que eu separei aqui, não foi o último jogo que rolou. Mas o Lakers ganhou do Cleveland por 115-108. O LeBron deu show. 46 pontos no jogo, 8 rebotes, 6 assistências, 73% de field goal. O LeBron fez 46 pontos com 73% de field goal. A cada 10
pontos, né, que ele poderia fazer, ele acertava 7,3. Cada 10 cestas, ou melhor. Cada 10 cestas ele acertava 7,3. É lógico que não existe 7,3, né, mas foi, olhando toda a pontuação, foi uma estatística, né. O LeBron também, agora sim eu queria falar que essa foi bem legal. Se 73% já é um field goal altíssimo, imagina esse. O LeBron fez 63% de acerto na arremesso de 3 pontos, sendo que ele acertou 7 bolas de 3 pontos. Então, dos 46, 21 pontos do LeBron foi da bola de 3. E a gente sabe que o LeBron não é, pelo menos não era, né, um jogador de matar a bola de 3. Ele nunca foi na carreira dele. Ele teve momentos de porcentagens melhores de 3, mas ele nunca foi uma característica do seu jogo. Pelo porte físico do LeBron, a característica dele sempre foi a infiltração e usar o seu corpo, dar aqueles dunks maravilhosos e até o arremesso de média distância. O de longa nunca foi. E nesse jogo, o LeBron fez arremesso até do logo. Até aquele símbolo, né? O logo é aquele símbolo do time que geralmente fica no centro da quadra. Não exatamente no centro, às vezes é expandido um pouco, mas às vezes não pega também o círculo central ali, geralmente de início de jogo, que divide a quadra ao meio. LeBron fez arremesso do logo até de 3 pontos, é lógico, né? Então, cara, tá assim, impressionado, porque ele vem jogando, principalmente da semana passada para cá da nossa última live, jogou muito bem os últimos jogos. Tomara que ele mantenha assim, porque, infelizmente, a gente já tá nos últimos anos aí para ver o LeBron, porque logo logo ele vai se aposentar. Então, quanto melhor ele jogar e mais a gente assistir jogos dele, melhor, porque infelizmente logo logo ele se aposenta, a gente não vai ter mais jogos dele ao vivo para ver. Deixa eu ver as perguntas aqui. O Marcelo falou: acho que a média de pontos do Big não chega na média de AD e LeBron. Eu não olhei isso, mas bom ponto. Ainda é que, eu acredito que mesmo até que chegue, viu, Marcelo, mas ainda são muito poucos jogos para avaliar o Big Three. É lógico, eu até gravei vídeos de possíveis brechas ali no Brooklyn Nets, mas ainda é muito, eu acho, né, que é muito cedo pra gente tirar uma conclusão. A gente pode, é lógico, que é o que eu fiz nos vídeos do IGTV aqui, no YouTube lá do Rebodunk, no Spotify também. A gente fica supondo cenários, supondo possíveis jeitos aí pro Brooklyn, mas pra gente ter mais certeza, vai ter que esperar muito mais jogos. O Mal comentou que o LeBron tá aperfeiçoando o seu jogo fora, o jogo do perímetro, né? Exatamente, cara. É incrível. Se você for pegar a carreira do LeBron, todos os anos ele aperfeiçoa. A gente sabe, né, notícias que o LeBron investe bastante no seu desenvolvimento físico, com a equipe nutricionistas, médicos e tudo mais, e também na sua parte técnica, contratando treinadores. Ele tem vários aparelhos, né, uma academia na casa dele, a casa dele é gigantesca, então ele tem essas partes da casa dele para tudo isso, que o trabalho do LeBron é o corpo e a habilidade dele, né, dentro do basquete, o seu preparo físico e a habilidade em si. Então ele investe pesadamente nisso, proporcional ao quanto que ele ganha, ele investe bastante. Às vezes a gente nossa, o LeBron investe milhões em preparadores, em nutricionistas e tudo. Pra gente é muito comparado ao estilo de vida do brasileiro em si, não estilo de vida, ao poder aquisitivo, que infelizmente é muito baixo, até as desigualdades e tudo mais. Mas olhando, né, do patamar de quanto ele ganha de um jogador de basquete, ele é o trabalho dele, então ele tá certo em investir nele, ainda mais agora no final da carreira, então que é bem, bem perigoso, né, ter uma lesão, alguma coisa, então ele tem que investir mesmo. LeBron aprendeu com a dor de 2017, 6 de 3 ganha o título. Nossa, verdade. Acho que foi isso, acho que por isso, o Marcelo comentou aqui, acho que por isso que ele desenvolveu esse arremesso. Eu acho que eu não lembro agora se foi entre a temporada de 2011 e 2012 ou 2012 e 2013. Eu acho que foi da 11 para 12. Na 11 que eles perderam a final, o LeBron estava no Miami, eles perderam a final pro Dallas Mavericks, do Dirk Nowitzki e tudo mais. E depois em 2012 eles foram
campeões aí contra o OKC na final, o Miami do LeBron, do Big Three, outro Big Three lá do Miami, Chris Bosh, Dwayne Wade e o LeBron. Eu não sei se foi de 11 para 12 ou de 12 para 13, eu nunca lembro, mas o que é o ponto que o LeBron melhorou? O LeBron, eu lembro que em uma dessas temporadas, ele só batia para dentro para fazer dunks de direita, ganchos, arremessos, bandejas, tudo de direita, com a mão direita, né? E ele usava muito pouco a mão esquerda. E, obviamente, o jogador do nível do LeBron. E aí, Manuel, boa noite. Ele manja, né? Lógico, né? Conhece muito. Só que ele usava pouco no jogo. Mesmo quando o LeBron caía pro lado esquerdo da quadra, mesmo que fosse uma bandeja, ele usava muito pouco. E entre essas temporadas, eu lembro que o LeBron, assim, foi incrível. De um ano pro outro, mesmo na temporada regular, o LeBron passou a usar muito a mão esquerda. Em bandejas, em lances difíceis que geralmente tem que trocar, ele tá com a mão direita, ele tem que trocar de mão no ar para fazer uma bandeja ou um gancho mesmo. Ele sempre... Vocês estão escutando? O Manuel perguntou se alguém tá escutando aí. Tá saindo o som certinho? Eu vou continuar aqui. Ah, o Mal perguntou que tá. Talvez seja aí no seu, Emanuel. Qualquer coisa, às vezes acontece nas lives do Instagram, tira do silencioso e volta, porque aí ela aparece o som. Às vezes acontece isso aí mesmo quando entra nas lives. Valeu, galera. Valeu, Mal, Cauã, Gustavo, Marcelo também falou que tá ouvindo. Fechou. Então eu achei incrível essa diferença do LeBron, que ele passou a usar muito a mão esquerda, inclusive, eu não lembro agora o ano. Lembra? Eu não lembro se foi final de conferência, depois eu vou puxar aqui. Final de conferência ou semifinal de conferência, que ele ganhou do Pacers quando ele estava no Miami, que o Paul George jogava lá. E aí, Falcão, boa noite. Que o LeBron jogou contra e o Paul George jogava no Pacers. Lembra que teve um buzzer beater? Faltava, sei lá, 1 segundo para acabar o jogo. O LeBron pegou a bola, assim, quase na linha de 3. Ele já bateu para dentro muito rápido e ele fez uma bandeja com a mão esquerda. Foi nesse ano. Esse ano que o LeBron usou muito a mão esquerda, inclusive ele fez um buzzer beater aí pro Miami contra o Pacers nos playoffs. Então ele vem melhorando muito, muito o jogo dele. Agora vamos fechar já pra gente entrar. Que isso, Emanuel? Tamo junto. Já pra gente entrar na questão toda do Kobe Bryant e tudo já. Eu queria fechar aí os jogos que foram os jogos de ontem. Eu queria comentar só de 2 jogos. O primeiro jogo foi entre Washington Wizards e Houston Rockets, que foram os times que foram envolvidos aí na troca do John Wall e do Russell Westbrook, que a gente sabe que foi uma novela também. A do Harden foi maior, mas foi uma novela essa troca do Westbrook. O Rockets saiu com a vitória 107-88. E eu até notei que o Bradley Beal fez 33 pontos. E ele ficou indignado. O Bradley Beal já há alguns jogos, eu acho que foi 62 pontos o career high dele que ele fez há algumas semanas. E o Bradley Beal já tinha ficado indignado porque ele fez essa pontuação umas 2 ou 3 semanas, eu acho. E o Wizards tinha perdido o jogo. O Wizards está bem mal. Eu achei que ele ia tá bem melhor na temporada por enquanto, mas tá bem mal. E o Bradley Beal deu uma declaração novamente, que não adianta ele fazer essas pontuações e o time perder. Então ele estava bem frustrado ontem depois da partida. E nesse jogo a gente ainda teve uma mini treta ali entre o John Wall e o Russell Westbrook. Fizeram um trash talking ali na hora do lance livre de um, do outro, no meio da partida. Treta, né? Treta. E egos de jogadores e tudo mais, como a gente vê bastante. No final, o Westbrook terminou com 19 pontos. O Oladipo, que foi agora pro Rockets, terminou com 20 pontos nesse jogo. E o DeMarcus Cousins com 19. Além do John Wall, que fez 24 pontos nessa partida. Acabou fazendo mais que o Westbrook, 19. E para fechar os jogos ali, queria comentar de ontem que o Atlanta Hawks bateu o Clippers que vem muito bem. O Paul George, que não foi o playoff P nos playoffs da temporada passada, não jogou bem os playoffs.
Tá jogando bem por enquanto esse começo de temporada, porém o Atlanta Hawks acabou vencendo a temporada de ontem, que é um time, temporada não, né, o jogo de ontem, que é um time também que eu venho gostando bastante de assistir, principalmente o Capela, o Capelá, junto com o Trae Young. O Trae Young ontem fez 38 pontos, então o Atlanta Hawks tá bom e tá chegando aos pouquinhos ali, tá avançando na posição na tabela. Agora, só fazer um comentário, a gente ainda continua com os protocolos de Covid na NBA, então cada vez está ficando mais justo aí, mais rígido esses protocolos. Qualquer contato que tiver, qualquer coisa que o jogador sair, ele já fica em quarentena, já fica isolado, não joga. Então, essa temporada está sendo uma temporada bem complicada, porque a gente, por exemplo, o Boston Celtics jogou 3 jogos essa semana sem o Jason Tatum. O Miami Heat jogou dois ou três jogos essa semana sem o Butler, Tyler Hero e Avery Bradley. Então a gente vai acabar, isso vai ser bem complicado, principalmente na temporada regular. Eu quero ver, imagina nos playoffs. Nos playoffs isso vai ser mais complicado ainda, porque imagina um jogo 6, um jogo 5 de uma série e às vezes o Jason Tatum não poder jogar. O Adebayo e o Butler não poder jogar no Miami. Imagina, o LeBron não poder jogar por questão de protocolo. Então, nos playoffs, na temporada regular, ainda é classificatório e tudo, mas nos playoffs, vai dar... Vixe, eu tô até vendo. Vai dar treta. Sem dúvida nenhuma, vai dar treta, vai dar treta. O Falcão comentou aí, Atlanta Hawks e Nets já. Vai ser um jogão esse aí, hein? O Capelá e o Trae Young contra esse time aí do Nets, vai ser um jogão. Que mais eu ia comentar? Da tabela, eu quero fechar aqui o episódio de hoje falando sobre o Kobe, eu até comentei no começo. Mas eu fiz alguns comentários sobre a tabela, a classificação por enquanto da NBA. O 76ers está em primeiro no leste, ele acabou ganhando alguns jogos até do Boston e acabou subindo na tabela. O Boston, por enquanto, sem o Jason Tatum, então isso vai afetar um pouco. O Atlanta Hawks, que a gente comentou, está na 6ª colocação, subiu algumas posições também. Trae Young e o Capelá estão jogando muito bem. Trae Young, né? Eu falei Young, Trae Young. O Cleveland, que está na 7ª colocação, eles caíram um pouco, mas eles estão brigando aí para pegar o play-in. O Marcelo comentou, graças a Deus, o jogo de hoje, Lakers 76ers, não sei lá, só pelo app. É um castigo assistir pelo app. Salve Nerd Ice, salve. É uma coisa até para o pessoal que está acompanhando os jogos da NBA e às vezes não assina o League Pass. A NBA, eu não sei se todo dia, mas durante várias, assim, pelo menos umas 4, 5, se não for todo dia, pelo menos umas 4 vezes na semana, o YouTube, o canal da NBA Brasil, é só ir lá no YouTube jogar NBA Brasil, tá transmitindo alguns jogos da NBA de graça. Então é uma transmissão de boa qualidade e é uma narração ali em português e de graça, né? Então top. Então até compartilha aí essa informação com a galera aí, com seus amigos que curtem basquete. O YouTube da NBA Brasil, como eles têm até os direitos, né, da transmissão, eles estão transmitindo alguns jogos. Então só acessar lá e acompanhar esses jogos, né? A NBA tem um convênio com a Vivo para quem quer também. Verdade. O Nerd Ice aí comentou. A NBA também tem um convênio com a Vivo e aí a assinatura da NBA fica mais barata. Ou no próprio pacote da Vivo, né? Quem que tem alguma coisa assim fica mais barato. O Mal perguntou, será que o Cleveland chega nos playoffs? Cara, eu não apostava não que o Cleveland... É lógico, né? As prévias que a gente faz antes da temporada começar, eu não tinha apostado no Cleveland, porém eles estão me surpreendendo bastante, ainda mais agora com a chegada do Jarrett Allen e do Taurean Prince, eles estão me surpreendendo e eu estou gostando de ver os jogos do Cleveland, mesmo na derrota que eles tiveram essa semana para o Boston, né, que o Boston destruiu, a gente comentou, acho que foi 141-102, alguma coisa assim. Então eu acredito... o Boston, né, um time bem mais maduro, os jogadores, né, e o entrosamento que esse Cleveland, porém eu tô gostando bastante de ver o Cleveland sim. O Gustavo comentou aqui, o Nerd Ice comentou que é gratuito essa parceria da NBA com a NBA App com a Vivo.
O Gustavo comentou, você acha que o Curry deve sair do Golden State? Eu acho que não. Acho que não. O time do Golden State, o único problema, Gustavo, do time do Golden State agora, e olha que eles estão, ó, cadê aqui? Eles estão em 8º lugar na Conferência Oeste. Já ia comentar da Oeste aqui, mas eles até subiram algumas posições ali. Porém, o único problema do Golden State Warriors meio que não tá na mão do Curry, que é o Klay Thompson. O Klay Thompson não tá jogando por causa da lesão. Se o Klay Thompson tivesse nessa equipe, vixe. Se o Golden State já tá ganhando alguns jogos, o Curry já tá mandando bem, imagina o Klay Thompson. Até o Kelly Oubre Jr. ia jogar melhor, que ele não tá fazendo. Inclusive, no IGTV, eu sempre mando, né, o IGTV aqui, lá no canal do YouTube do Rebodank também, no Spotify do Rebodank. Eu até comentei de uma das decepções aí pra mim da temporada até então, foi o Kelly Oubre Jr. que não tá mandando bem. O Manuel mandou, acho bizarro o Bradley Beal jogar ainda no Washington. Cara, eu vou gravar um vídeo ainda. Eu ia gravar essa semana, eu acho que eu vou gravar. Eu vou tentar gravar amanhã falando um pouco sobre o Bradley Beal. Que, cara, é lógico que ele é protagonista no Wizards, porém, pra carreira dele, não rola ficar ali. Assim, vai ter que ter uma razão muito grande, e sacrificar o futuro do Wizards para trazer um ou dois jogadores, All-Stars, para esse time realmente virar um time que vai brigar. Eu esperava mais, confesso, nas minhas prévias aí da temporada para esse Washington Wizards. Tô me decepcionando bastante. O Washington Wizards, ó, tá em último lugar na Conferência Leste, cara. Nossa, eu não achava isso mesmo, não achava. Qual o caminho o Westbrook deve seguir agora? Aproveitamento péssimo. Cara, o Westbrook acho que o auge dele foi naquela época do OKC, principalmente depois que o Harden e o Kevin Durant saíram, que ele fez a média, né, da temporada de triple-double. Cara, o caminho pra ele agora, ainda não pensei nesse ponto. Se o Bradley Beal sair, ele vai sem dúvida tomar e pegar o protagonismo da equipe, e a equipe vai meio que tentar fazer um time em volta dele, que é o que ela vem tentando fazer o Wizards com o Bradley Beal. Porém, só trazer o Westbrook também é um jogador muito inconstante. Então é complicado fazer um time em cima dele, e ele acaba olhando muitas vezes muito as estatísticas pessoais, e isso acaba complicando muito. Ele ainda insiste, cara. Eu gosto de ver ele jogar infiltrando, porém ele ainda insiste em ficar arremessando bola de 3. Nossa, as porcentagens dele são horríveis de 3. Acho que, ele nem tinha que tentar, é tipo pivô. Nem tenta, velho. É pivô, a não ser que você for o Jokic, que o Jokic manda bem, e o Vucevic. Vucevic é outro também que manda bem na bola de 3. Se não, nem tenta. Apesar de eu gostar do Westbrook, eu acho que ele tem que focar mais o jogo dele em, lógico, coletivo e nas infiltrações. E, esquece de arremessar. Mas por enquanto eu acho que ele vai ficar, até respondendo o Léo aí, ele vai ficar no Washington Wizards. Acabou de ser trocado, então eles nem vão cogitar trocar ele. O Pelicans, o Emanuel comentou, cara, o Pelicans, o Zion tá jogando bem, tô gostando dele jogar. Eu vi uns rumores do J.J. Redick e do Lonzo ser trocado. Vocês ouviram isso daí? Eu vi essa semana, mas é lógico, né? Rumor. Então, eu até vi um rumor agora há pouco do Andre Drummond ser trocado pro Nets também. Rumor, é doideira demais. Vem de tudo. Após uma trade da deadline do Bill na última temporada do Wizards, claro, desânimo. Cara, esse vídeo o Nerd Ice comentou sobre a troca até a trade deadline, que é o período final que os times podem fazer as trocas ali é um período, né, no meio da temporada. Geralmente acho que entre fevereiro e março essa temporada, que os times podem trocar, depois eles não podem trocar mais jogadores. Eu acredito que o Bradley Beal vai querer sair, porém eu não sei se o Wizards troca. Porque, se perder o Bradley Beal, já era. Apesar de que ele tá em alta, o valor dele do mercado da NBA tá em alta. Então, vamos ver. Mas por Bradley Beal seria uma boa sair sim. Pra onde ele irá? Cara, boa pergunta. Eu até comentei, né? Acho que o Westbrook é sem inventar no basquete. Acho que vai estar com seu papel à época da faculdade, no início da carreira, um defensor de elite. Talvez, exatamente, né? Já comentou do Westbrook voltar ao seu período de começo de carreira
para focar mais na defesa, né? Eu acho que é isso. Acho que é principalmente o ataque, igual eu comentei, né? Ele chutar menos bolas no perímetro, infiltrar mais, que é o que ele é bom e ele que ele sabe fazer. Exatamente isso. Sobre o Bradley Beal, eu vou gravar um IGTV essa semana falando só possíveis trocas dele. Que mais aqui pra mim? Deveria mal temporada e pegar o Jalen Green. É uma boa, o Emanuel comentou ali do Pelicans mandar bem. Talvez o Pelicans faça um tank, apesar de que o... Vamos falar já da Conferência Oeste, né? Deixa eu fechar aqui, senão não vai ter tempo da gente falar do Kobe, eu queria falar. Então, alguns destaques da Conferência Oeste. O Utah na classificação, né? O Utah Jazz. Outra coisa que eu ia falar, eu não esqueci de terminar a Conferência Leste. A Leste ali fechando os destaques. O Raptors subiu de posição, eles estavam em 13º, agora estão em 10º, ganharam alguns jogos, igual a gente comentou. O Chicago Bulls, apesar do Lavine estar jogando bem, acabou perdendo alguns jogos, então caíram para 11º. E o Miami Heat, meu Miami Heat, 13º colocado da Conferência Leste, sem dúvida, é uma das decepções também por enquanto. Mas o Miami Heat acho que jogou um jogo o time completo, 1 ou 2 jogos. Então, foi o que eu falei dessa temporada. A gente vai ter muitas surpresas, porém, não surpresa porque o time está jogando todo mal. É porque alguns jogadores, pelos protocolos de Covid, não vão jogar, infelizmente. Mas é o jeito também de ter basquete, né? Então, vão ter esses pesares mesmo. Fechando ali a Conferência Oeste, o Utah Jazz está em segundo colocado, ultrapassou o Clippers, está em segundo. O Lakers está disparado em primeiro colocado. Então o Utah Jazz ganhou alguns jogos. E o Domantas Sabonis e o Donovan Mitchell estão jogando muito bem mesmo. Donovan Mitchell já estava jogando bem nos playoffs, né? Que eles perderam pro Denver ali nos playoffs de 2020. Então o Donovan Mitchell na verdade vem crescendo, ele não começou tão bem a temporada. O Denver Nuggets, que estava lá na casa do 19º colocado, está em quarto lugar, que para mim é o lugar que ele vai manter, o lugar que eles merecem, que o time é muito bom. A saída do Jeremy Grant foi pesada para a questão da defesa do Denver, mas eles estão se ajustando. O Memphis está na 6ª colocação, está me surpreendendo por enquanto. O Ja Morant e o Valanciunas vêm jogando bem. Golden State Warriors em 8º. Nono lugar, o Spurs está em 9º colocado. O DeJounte Murray, o Aldridge, Patty Mills, o DeRozan, o Rudy Gay também vem jogando pontuações boas. Mas é lógico que a liderança ali do DeRozan e do LaMarcus Aldridge pro San Antonio Spurs. E para fechar, Dallas Mavericks em 10º colocado. Eles tiveram algumas derrotas essa semana e caíram muito. Mesmo com a volta do Porzingis, parece que eles não estão alinhando ainda o jogo. Vamos ver aí o restante da temporada. Deixa eu responder aqui, ver aqui só pra gente falar do Kobe. Acho que uma sessão Detroit pode tocar Rose, já que tem um valor para trazer relativamente bom na equipe. O Nerd Ice comentou sobre alguma troca do Derrick Rose no Detroit. Cara, sabe que eu vi foi ontem? Acho que foi ontem ou antes de ontem eu vi também rumores, como eu comentei aqui agora há pouco, do Derrick Rose ser trocado por New York Knicks. E aí como era um rumor, o rumor nunca vai muito nos detalhes, né? Nunca não, né? Geralmente não entra muito nos detalhes. Então eu só vi essa possível troca do Derrick Rose pro Knicks, porém esse rumor não falava quem que sairia, porque tem que vir alguém do mesmo nível, né? Então não falava quem que sairia do Knicks para vir pro Detroit Pistons. Não sei se seria tanto uma boa, talvez uma troca com o Blake Griffin seria melhor pro Pistons, porque o Blake Griffin tá uma draga, né? Até há pouco ele não tinha uma enterrada, e a característica do Blake Griffin são as dunks, né? Ele não tinha uma enterrada na temporada, então ele realmente tá mandando bem mal, bem mal. Até por questões de lesões que ele teve, né? Ele nunca foi o mesmo depois das lesões que ele teve. O Luka Doncic tá jogando muito, mas o time não colabora. Exatamente o que a gente tava falando. A saída do Seth Curry do Dallas Mavericks foi muito impactante da temporada passada para essa. O Seth Curry, que colaborava muito bem pro time do Dallas. Mesmo com a volta do Porzingis, o Dallas tá com... O Doncic está contribuindo muito bem, mas o time não está encaixando ainda. O Marcelo comentou, falou que o LeBron não está forçando, guardando para os playoffs.
e que o AD tá bem abaixo, visivelmente tá segurando. Cara, o AD tá bem abaixo, ele fez 17 pontos no jogo com o LeBron contra o Cleveland, fez... Ixi, agora esqueci, 38, 36 pontos, acho que ele fez uma coisa assim. A gente comentou ali atrás, eu já esqueci, mas acho que ele fez 17 pontos, ele mandou mal mesmo. Mandou bem mal, mas eu não acho que o LeBron tá guardando tanto assim não, tanto que ele tá mandando muito bem nos últimos jogos. É que às vezes ele e o Anthony Davis, eles são muito espertos, eles vão se equilibrando ali, pré-lógico, né, visando a longo prazo para a chegada dos playoffs. Agora para fechar aqui nos últimos minutos da live Semana NBA dessa semana, eu queria comentar que ontem a gente teve aí, infelizmente, eu até gravei um IGTV, também tá lá no YouTube, no Spotify do Rebodank. Infelizmente a gente teve aí um ano, né, do falecimento aí do Kobe Bryant e da Didi, que é a sua filha Gianna Bryant, que aconteceu em 26 de janeiro do ano passado, num acidente de helicóptero. Aconteceu quando os dois, lembrando que o Kobe, ele tem, né, a família dele ainda tem, a Vanessa Bryant e a Natalia Bryant, que é a esposa e filha do Kobe. Eles têm a Mamba Sports Academy, que é uma empresa, um time que o Kobe criou. E ele tem fundações, ele tem vários locais que ele ajuda realmente crianças, instituições. Mas esse basicamente é um time poliesportivo de várias idades, várias categorias, feminino, masculino, nos Estados Unidos. E ele tinha um time de vôlei e um time de basquete. Tinha outras modalidades também, principalmente as duas, porque a Natalia Bryant, que ainda tá entre nós, né, ainda tá viva, ela joga vôlei. E a Gianna Bryant, que foi a que faleceu junto com o Kobe, ela jogava basquete. E pelo Kobe ser um jogador de basquete, ele dava atenção para as duas, é lógico, mas ele acabava ajudando mais a Diana por conta dele ser o Kobe, né, ser um jogador de basquete. Então nessa fatalidade que aconteceu ano passado, tava o Kobe, tava a Diana e tinha outras crianças, né, e outros treinadores e tudo, outras pessoas dentro do helicóptero. Eles estavam indo para ali na Califórnia mesmo ver um jogo de basquete, assistir. O Kobe com a sua Mamba Mentality, né? Nada mais é. O que é essa Mamba Mentality? O Kobe tem esse apelido de Black Mamba, porque Mamba é uma cobra na região da África ali. Se não for a mais, é uma das mais letais do mundo. Então o Kobe viu essas características dessa cobra e ele acabou falando, o meu estilo de jogar basquete, eu tenho várias dessas características, e a minha mentalidade de treinamento. Então ele acabou alguns anos adotando esse apelido de Black Mamba. Então ele também criou essa metodologia dessa Mamba Mentality, principalmente depois que ele se aposentou no basquete em 2016. Então que aí é lógico, ele virou um palestrante, ele foi para várias entrevistas e tudo mais, por ser um jogador da magnitude, né, e da gama do Kobe Bryant. Então ele até tem um livro sobre a Mamba Mentality. Infelizmente, por enquanto a gente só tem esse livro em inglês, ele não tem tradução, mas é um livro maravilhoso. Eu tinha ele aqui, ele não tá aqui, eu tinha ele, acabei dando para um colega aí, eu não tenho ele mais, mas espero logo comprar de novo para ter como recordação do Kobe, né? Livro incrível, vários ex-jogadores técnicos como o Phil Jackson comentando nesse livro. Então foi uma fatalidade, eu gravei um IGTV aqui falando, um episódio lá no YouTube do Rebodank no Spotify, meio que fazendo uma homenagem, contando um pouco da trajetória do Kobe, algumas coisas da Didi. Cara, foi um dos vídeos mais difíceis, se não foi o mais difícil que eu gravei. Tentei gravar algumas vezes ontem bem cedinho e ontem à noite. Aí já comecei a ver coisas do Kobe, não consegui. Cara, não tem como não se emocionar, né? Quem ama basquete aqui, tenho certeza que todo mundo que tá aqui, que segue o Rebodan, que ama basquete, cara, não tem como, não só pelo basquete, né? Pela pessoa que o Kobe... imagina o basquete feminino, o quanto que o Kobe iria... A gente sabe que infelizmente tem esse... Não é nenhuma diferença, é um abismo de diferença, infelizmente, existe entre o basquete feminino e o masculino, entre os esportes, né, feminino e masculino. E o Kobe, com essa questão da Mamba Sports Academy, com a Diana, com a Natália, que são suas filhas, ele sem dúvida iria ajudar a disseminar e diminuir essa diferença entre os gêneros aí das categorias do esporte, né, na questão do gênero. Ele com certeza, com a sua influência no mundo e o conhecimento que ele tem, reconhecimento que ele tem do mundo todo, ele sem dúvida ia ajudar a diminuir cada vez mais essa diferença entre
o esporte masculino e feminino. Então, assim, eu estou especulando, mas a gente não tem nem como mensurar o quanto que o Kobe faria e o quanto que o Kobe iria ajudar a diminuir essa diferença na questão dos esportes aí. Há um abismo de diferença, infelizmente, homem e mulher. Aí eu contei ali no IGTV também, antes de acabando ali a live, algumas histórias que eu tenho com o Kobe. Tenho certeza que todo mundo aí, se tiver pelo menos aí um pouquinho mais de 28 anos, 25 anos, com certeza você assistiu o Kobe Bryant. Tem lembranças e histórias, se você ama o basquete dele, incríveis. Tá acabando a live. Valeu, galera. A gente passou aí por todos os pontos, né? Falamos aí bastante dos jogos de quarta passada até hoje. Comentamos um pouquinho aí no final, eu respondi algumas perguntas sobre o Kobe Bryant. Mas tem um vídeo aqui no GTV, no YouTube, no Spotify também, o vídeo lá meu, meio que de homenagem. Tentei fazer uma homenagem, foi meio difícil gravar, mas saiu lá. Quarta-feira que vem, estamos aqui de novo, à noite, falando de novo sobre a NBA, fazendo um resumo aí da semana, como que foi os jogos desde quarta passada até o dia da live. Então é isso, valeu, falou!